Olá, essa é a aula sobre tipos de morfemas concretos. Há na língua basicamente os seguintes tipos de morfemas concretos: radical, desinências, vogais temáticas e afixos. Começamos pelo radical. Radical ou semantema é o elemento mórfico que funciona como base do significado, ou seja, do sentido. Então, em menina, a base do significado está em menim, tá? Esse elemento mórfico ele é comum a palavras de uma mesma família. As palavras que provêm do mesmo radical são chamadas palavras cognatas. Então, se eu peço um cognato da palavra menina, por exemplo, eu quero, por exemplo, uma palavra como meninada, meninice. Aí, essas palavras cognatas formam as famílias etimológicas. É o exemplo de ferro, ferreiro e ferragem, porque eles são palavras cognatas porque possuem o mesmo radical, que é fer, até o segundo R. Agrário, agricultor e agrícola são palavras cognatas ou formam uma família etimológica porque tem o mesmo radical que vai até o R. Os morfemas radicais podem ser presos ou livres. Os presos não possuem autonomia morfossintática, isso é, não podem funcionar livremente como frases. Em menim, por exemplo, um morfema radical preso que representa um morfema abstrato, menina. Então, você não precisa, pelo menos, da desinência de gênero para poder funcionar essa palavra menim na língua, né? Menino ou menina, ou um sufixo como meninice. Os morfemas radicais livres já possuem autonomia morfossintática, funcionam livremente, né, como frases. E se a gente tiver as palavras infelizmente cruzeiro, os morfemas raízes livres, feliz e cruz, que representam os morfemas abstratos feliz e cruz respectivamente, eles funcionam sozinhos na língua. Isso é bem fácil. Então, radical, acho que não há nenhuma palavra, não há nenhum problema para a gente identificar. Vamos às desinências. As desinências são elementos mórficos que se unem ao radical para assinalar flexões gramaticais. As desinências podem ser nominais ou verbais. Até entre as desinências nominais, que são aquelas que vão constituir os substantivos e os adjetivos, nós temos as desinências de gênero e de número. A desinência de gênero, a gente tem o, a, e de número, normalmente a gente tem o zero para o singular e o S ou o ES para o plural. Então, vocês têm aí um caso da flexão da palavra aluno. A gente tem aluno, aluna, fez flexão de gênero. Em alunos, aluno, alunos, fiz flexão de número. Aluna, alunas, também flexão de número. Temos as desinências verbais, as desinências que indicam o tempo e o modo, o número e a pessoa. Então, é bom não confundir. Se eu estou tratando de substantivos e adjetivos, desinência nominal de gênero e de número. Verbo, eu tenho desinência de tempo e modo, número e pessoa. Então, juntando o tema canta, o tema verbal ele é a parte da palavra que é constituída pelo radical e a vogal temática que vai se juntar às desinências. Então, se eu tenho cantava, eu tenho vá como desinência de tempo e modo e o zero como desinência de número e pessoa. Cantaras, urá como desinência de tempo e modo e o S como desinência de número e pessoa. Cantaríamos, uria como desinência de tempo e modo e o mos como desinência de número e pessoa. Cantareis, re como desinência de tempo e modo e is como desinência de número e pessoa. Agora sim, as vogais temáticas. São os morfemas concretos que, em geral, ligam o radical às desinências.
As vogais temáticas, no caso dos verbos, possuem função classificatória, visto que distribuem os vocábulos em categorias, primeira, segunda e terceira conjugações verbais. É aquilo que a gente aprende lá no primário, né? Primeira conjugação em a, cantar, falar, estudar. Segunda conjugação em e, beber, escrever, ler. Terceira conjugação em ir, partir, dormir, ouvir. Além disso, unem-se ao radical constituindo o chamado tema, que a gente já tinha visto antes. Então, radical mais vogal temática é o tema. É ao tema, radical mais vogal temática, que geralmente se acrescentam as desinências, o que nós já falamos. As vogais temáticas podem ser nominais, são a, e o. Quando o ato nas finais, como em mesa, artista, busca, perda, escola, triste, base, combate. Nesses casos, poderíamos pensar que essas terminações são desinências indicadoras de gênero, pois mesa e escola, por exemplo, não sofrem desse tipo de flexão. Desculpa, nesse caso não poderíamos pensar que essas terminações são desinências indicadoras de gênero, pois mesa e escola, por exemplo, não sofrem esse tipo de flexão. Embora terminem em a, mesa, você não tem meso nem escolo, certo? Então, você não tem a flexão para o feminino, do feminino para o masculino, embora essas palavras sejam femininas, certo? É a essas vogais temáticas que se liga a desinência indicadora de plural. Por exemplo, em mesa, a gente vai juntar a vogal temática, o S, para formar mesas. Escola, juntando a vogal temática A, para formar escolas. Perdas, juntando a vogal temática A para formar perdas. Atenção, os nomes terminados em vogais tônicas, ou seja, na sílaba, a vogal que está na sílaba tônica, não apresentam vogal temática, uma vez que todos os seus fonemas constituem o radical. Então, sofá, tudo é radical. Esse A não é vogal temática. Em café, esse E não é vogal temática. Cipó, o O não é vogal temática. Caqui, o I não é vogal temática. Por quê? Como é que a gente descobre isso? Quando a gente faz o diminutivo, por exemplo, de mesa, a gente vai fazer mesinha. Então, a gente tira a vogal temática e coloca o sufixo inha, indicador de diminutivo. Agora, quando a gente faz o diminutivo de café, a gente faz cafezinho. Esse E não pode sair, não é cafinho. A gente não tira o E para poder fazer a derivação de diminutivo. A gente vai colocar, na verdade, o que vamos ver depois, que é a vogal de ligação, a consoante de ligação, cafezinho. Então, se a gente não consegue tirar essa vogal quando a gente coloca, por exemplo, no diminutivo, é sinal que ela faz parte do radical da palavra, tá? Então, cuidado para que essas palavras, essas vogais que são tônicas, não sejam confundidas com vogais temáticas nominais. Bom, as vogais temáticas verbais, nós já falamos dela, são a, e I, que caracterizam 3 grupos de verbos e aqui se dá o nome de conjugações. Assim, os verbos cuja vogal temática é A pertencem à primeira conjugação, aqueles cuja vogal temática é pertencem à segunda conjugação e os que têm vogal temática I pertencem à terceira conjugação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, mesa, a gente tem lá a vogal temática A, mestre, vogal temática E, que são vogais temáticas nominais. Agora, vogais temáticas verbais. Cantávamos, olha a vogal temática A aí. Bebemos, vogal temática E. Ouviria, vogal temática I. E, por fim, nós temos os afixos, que são elementos mórficos colocados antes ou depois dos radicais para formar palavras novas. Podem ser de 2 tipos. Prefixos, quando vem antes do radical, in, de infeliz, de desleal. Sufixos, quando vem depois do radical, feliz,
mente, lealdade, né? Nesses casos, a gente pode até colocar os dois ao mesmo tempo, né? Nesses exemplos, né? Infelizmente e deslealdade. Bom, isso a gente vai ver também bastante depois, quando formos observar os processos de formação de palavras. Bom, atenção. Vogais e consoantes de ligação, que eu já tinha comentado lá quando eu coloquei o exemplo do cafezinho, não constituem morfemas, visto que são elementos sem caráter significativo. Sua função única é permitir a ligação entre dois morfemas, facilitando a pronúncia. É o caso de gasômetro e paulada. Tá? Você tem gás, que é o radical, e o sufixo metro. Aí eu preciso de alguma coisa para não falar gásmetro, aí a gente coloca gasômetro para poder formar a palavra. E em vez de pauada, a gente fala paulada. Então a gente tem a consoante, a vogal e a consoante de ligação aí. Por enquanto é só. Vocês vão receber também tabelas com a classificação, os tipos de morfema concreto que aparecem, de morfemas concretos que aparecem nos verbos regulares, tá? Observem direitinho lá, porque os verbos regulares, embora eles sejam chamados dessa maneira, porque possuem uma regularidade dentro do radical, eles têm algumas variações em termos de desinências, em outros em termos de desinências e de vogal temática, tá? Observem bem essas tabelas que vocês vão receber. Obrigada, espero que tenham gostado.